Bem, depois que nós formamos o preço do nosso produto, é hora, então, de resolvermos o segundo problema. Respondemos a segunda pergunta que a planilha nos permite saber. Especificamente, que é a seguinte: quanto é que a empresa precisa vender até o final do mês para que ela não tenha prejuízo financeiro? Isso em termos de produtos e também em termos de isso em termos de quantidade de produtos, né, ou serviços prestados e também em termos monetários. Primeiramente, claro, né, depois disso, você vai estar aqui. Inicialmente, você vai estar aqui, é o local onde você formou o preço de todos os itens aí dentro da sua empresa, tudo mais. Pois, claro, você virá aqui em cadastros gerais, onde a planilha vai trazer a seguinte informação. Primeiro, ela vai trazer para você a informação de todos os serviços ou produtos que você vai ter cadastrado aí na sua planilha, né? Um deles por vez. E um outro detalhe também é que tu terá aqui no o preço de venda de todos os itens efetivamente que você acabou de cadastrar. Aqui tem uma parte importante, que é aqui onde começa o problema a ser resolvido. Aqui ele te pede as projeções de vendas, não é, para cada um dos produtos. O que ele efetivamente está a pedir aqui? Está a pedir que você lhe informe. Dado que tu registrou alguns produtos aí dentro da sua empresa, como pão e aí a porção da comida que a gente criou, não é? No caso era a porção de arroz. Quantas unidades você espera vender de cada um dos produtos até o final do mês? Porque se você comprou um determinado produto, você tem uma expectativa de venda, não é? Sei lá, você comprou 60 produtos no mês, você espera no mínimo ao final do mês ter que vender uma quantidade mínima disto, desses itens, não é? Se então esta quantidade mínima ou essa quantidade máxima que tu como gestor tem em mente ou tem expectativa de vender até o final do mês, que ele te pede aqui ao lado. Por exemplo, se eu venho aqui, eu inseri aqui para olhar inclusive até para os produtos que a gente inseriu, passei aqui uma projeção de venda aqui na parte branca, é uma parte editável. Vamos supor que aqui então, sei lá, esse produto aqui, o pão, em vez de 60 eu quero vender 85 unidades, não é? O que ele vai fazer primeiramente? Aqui ele vai passar a receita bruta mensal que cada um dos produtos vai trazer para dentro da empresa, ou seja, quanto é que cada um dos produtos, não é, vai trazer de receita bruta mensal até ao final do mês, uma vez que o senhor, não é, uma vez que você passou para ele especificamente um número de produtos, o número de produtos esperados que você precisa, que você espera ter no final do mês, não é, na venda de cada produto. Então aqui ele vai passando especificamente, aqui olha, espero vender 85 unidades, então vendendo 85 unidades, está dizendo aqui que tu terá uma receita bruta mensal destes 85 de 22 mil a 782,73 kwanzas, né? Que no caso aqui é a moeda, né? Outro aspecto importante aqui é o percentual de participação. O que é o percentual de participação, literalmente falando? Primeiro, é importante saber que o percentual de participação não é ele efetivamente um valor, efetivamente não é um valor. Este valor aqui ele vai se referir a quantos por cento este valor aqui deste produto ele vai corresponder sobre o total arrecadado, sobre o total arrecadado até o final do mês. No seguinte sentido, veja, no final do mês, o que tu terá de resultado financeiro dos seus produtos, né, das vendas da sua empresa, será o somatório de todas as receitas brutas que terás de cada um dos produtos. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, bonito, deste produto que pretendes vender 85 unidades, que vais ter uma receita de 22.782,73 centavos, ele vai corresponder a 9% de tudo que você tiver faturado, não é? De tudo que tu vai vender. Então, ela aqui está dizendo, não é, literalmente, o peso, não é, de cada produto frente a tudo que vai faturar. Então, é tipo no sentido de pensar o seguinte: olha, cara, é tipo no sentido de você dele pegar especificamente, não é? Vamos pensar, por exemplo, um determinado bolo. Se fosse um bolo, não é? Se fosse um bolo, se você tiver um bolo equivale a 100%, bolo completo. Porém, se você tirar uma fatia daquele bolo, tu
dá para saber especificamente qual é a percentagem que aquela fatia representa frente ao bolo inteiro. Então, o bolo inteiro aqui no nosso caso, ele vai ser especificamente o somatório aqui da receita bruta mensal. Claro que ele pega esse valor, guarda numa memória interna dele, não é? Guarda ali, para que aqui ao lado ele possa te dizer, olha, então, este valor aqui, ele vai corresponder a literalmente 11% de tudo que tu vai ter, de tudo que vai ter, de tudo que tu vai arrecadar ao final do mês. E assim ele vai fazendo isso produto a produto, não é? Item a item. Depois aqui ao lado, ele vai passar aqui então um somatório de tudo que tu vai ter gasto com matéria-prima, não é? No caso, aqui vai ser, não é? Vai ser aqui uma descrição do valor percentual, uma descrição, não é? Das comissões que tu vai ter pago para cada um dos produtos, de acordo com o cadastro feito anteriormente. Aqui, tudo que tu vai ter pago efetivamente com impostos, e aqui ao lado ele vai trazer outros índices, não é? Aqui nos outros índices ele vai condensar especificamente o percentual do custo fixo, vai condensar também isso, vai condensar o percentual do custo fixo, o percentual de custos indivisíveis, não é? Que são índices que a gente percebeu lá dentro da nossa planilha, dentro do nosso processo de cadastro da informação. Aqui ele vai trazer então o total de custos adicionais, não é? Que são aqueles custos referentes ao processo de entrega que eu já havia referido no outro vídeo. E aqui ele vai trazer, não é? O total dos custos do custo por serviço, ou seja, ele vai pegar todas essas variáveis aqui, o somatório de todas essas variáveis aqui especificamente, e vai fazer um somatório para que ele te diga então, não é, qual é o total dos custos fixos, não é? Total dos custos diretos, não é? Que são os custos que estão relacionados com a venda aí de um produto, ou com a produção de um determinado produto, porque aqui nós estamos aqui, não é? A falar, no caso, de uma indústria, não é? Uma indústria. E aqui ele vai trazer especificamente quanto é que a empresa vai ter gasto em termos de comissões, porém em termos monetários. Em termos monetários, se aqui ele trouxe a comissão em termos percentuais, aqui ele trouxe o que o gestor vai pagar de comissão em termos monetários, não é? Que é uma informação também importante. Depois, aqui ao lado, na parte amarela, não é? Que tem uma informação crucial, que é a quantidade a ser vendida. O que ele vai levar em conta aqui, a quantidade a ser vendida? Ele vai olhar, olha, diante do que tu me passou, de expectativa de venda, não é? Aqui na parte amarela, a planilha vai te informar especificamente quantas unidades mínimas tu precisa vender para que ao final do mês a empresa não tenha prejuízo. É isso que literalmente ela está a dizer aqui, né? Então ela está dizendo aqui, olha, ao final do mês tu precisa vender minimamente cada uma destas quantidades de acordo a cada um dos produtos cadastrados. Só que ele faz isso respeitando uma lógica, não é? De modo que os produtos que têm maior percentual de participação, como por exemplo esse que está aqui tem 17% de participação, ele está a pedir que venda 17 unidades, não é? 17% não necessariamente, o número 17 não se refere ao valor percentual aqui, ao valor percentual. Deixa eu trocar aqui, por exemplo, a quantidade, por exemplo, aqui para, sei lá, para 180 unidades aqui, para você observar. Olha, observa aqui que ele disse, porque está dando aqui, inclusive, uma coincidência, né? Deixa eu trazer aqui, estava a 120, aqui vou trazer, sei lá, 95. Vamos ver que ali vai alterar, né? Aí não alterou. Okay. Mas o ponto principalmente mesmo aqui é que entenda que ele aqui está fazendo o quê? Ele traz aqui especificamente o seguinte aspecto, né? Que para cada um dos produtos, ele vai passar aqui o percentual de participação. Mas aqui é importante ter um ponto bem nítido, não é? Que esses valores aqui, no nosso caso, no exemplo que eu estou aqui a dar, não é? Coincidentemente, o percentual de participação que ele se refere aqui é literalmente, não é, o número de produtos que a empresa deve vender, não é? Que a empresa deve vender no mínimo para que ela tenha para que ela consiga chegar no ponto de equilíbrio. Mas no seu caso, não é? Esses números, o percentual de participação não vai ser correspondente necessariamente, não é?
com a quantidade a ser vendida. Não, aqui no nosso exemplo isso acabou coincidindo, entende? No seu caso ali, os números vão ser diferentes. O importante é entender que aqui vai estar o valor mínimo que tu, como gestor, no final do mês precisa vender para cada um dos produtos, para que ao final do mês a empresa não tenha prejuízo. Claro, claro, não é? Tudo isso, depois disso, ele vai nos dar aqui a possibilidade da gente inserir os custos fixos da empresa, não é? Todos eles, água, luz, aluguel, internet, funcionário, não é? E tudo mais que for custos fixos da nossa empresa, e aqui os seus respectivos valores mensais, não é? Não esquecendo então ali, não é, o significado, a definição de custos fixos que eu já me referi anteriormente. Depois aqui, então, ele vai dar a possibilidade de inserir os custos indivisíveis, né, que eu referi já no início do vídeo, não é? No vídeo passado, que são literalmente aqueles ingredientes ou aqueles itens que tu usa dentro do seu processo de produção, porém você tem dificuldade de mensurá-los. Novamente, aqui ele vai pedir então para que insiras literalmente os valores mensais, ou seja, os valores mensais que vão ser gastos para cada um destes itens. Não é claro que aqui essa parte também ela vai estar em branco para que tu possa digitar os itens, e aqui ao lado então ela também vai estar em branco para que possas digitar, não é, quer as variáveis, os produtos, os itens, e aqui os itens, assim como os seus respectivos valores mensais. Para que, condensada toda essa informação, não é, na próxima tela, então, ele possa aí nos passar o nosso panorama do ponto de equilíbrio. Vamos então aqui na outra tela, ok? O que nós temos aqui na outra tela, aqui do ponto de equilíbrio. Aqui no ponto de equilíbrio, a primeira coisa que ele nos passa aqui é o quê? Aqui a primeira coisa que ele nos passa é literalmente o preço médio de venda dos meus serviços. Ou seja, quanto é que em média eu estou a vender cada um dos produtos ou cada um dos serviços que eu vou ter cadastrado aqui dentro da minha empresa. No nosso caso aqui, não é? Estamos a falar de indústria, estamos a falar de produtos. Então, ela aqui está me dizendo especificamente, tendo em conta tudo que eu cadastrei dentro da minha planilha, não é? Quanto é que em média eu pretendo vender, quanto é que em média eu estou a comercializar cada um dos meus produtos ou cada um dos meus serviços. É isso que ele me traz aqui da informação. Depois, ela aqui me diz, não é, qual é a margem de contribuição média de cada um dos meus serviços ou de cada um dos meus produtos. Eu usei apenas aqui a nomenclatura serviços, mas claro, no seu caso você pode levar em conta o termo produto. Então, se ela aqui me diz que em média eu vendo 400, cada um dos meus produtos eu estou a vender a 405 e 21 centavos, com 21 centavos, aqui ele está me dizendo que, em média, cada um dos meus produtos, não é, contribui com 179 kwanzas e 94 centavos. Então, cada um dos meus produtos, em média, ele está a mandar, não é, 179 kwanzas com 94 centavos para que eu chegue no meu ponto de equilíbrio, ou seja, para que eu chegue naquele valor que me permita efetivamente, né, pagar todas as minhas contas e não ter prejuízo financeiro. Depois aqui ele vai passar especificamente os custos diretos totais, não é, que eu já referi aqui, que eu já referi na outra tela, que é justamente o que ele tem já aqui, inclusive o total custo por serviço, não é, tipo o total. Aí ele aqui está trazendo, ele vai trazer aqui o somatório dessa coluna aqui, que é o total de custo por cada um dos serviços, Só que aqui, claro, ele vai condensar, não é, tudo que tu gastou efetivamente, não é, com a produção do seu produto, não é, tendo em conta todas as variáveis que eu referi lá na outra tela anterior. Ele vai trazer aqui o somatório de tudo que está cadastrado aqui dentro da minha planilha. Só um segundo, beber aqui uma água. Isso, desculpa. Seguindo então aqui, ele vai trazer o que especificamente? Ele aqui vai trazer os custos diretos médios por serviço, que é literalmente o que? Ele pega este valor aqui, não é? E vai dividir pelo número, vamos dizer, pelo número de serviços cadastrados aqui dentro, não é? Pelo número de produtos que se cadastrou aqui dentro, que é literalmente uma média, não é? Uma média aí, uma média
aqui uma função básica da matemática, que não temos muito que explicar. Depois aqui ao lado ele vai trazer especificamente o quê? O valor total dos seus custos fixos, que tu cadastrou na outra tela, que literalmente não é o valor total dessa coluna inteira aqui, o valor total dos seus custos fixos, não é isso que ele vai trazer. Depois disso, deixa eu ver, depois disso aqui abaixo ele vai trazer o valor total dos custos indivisíveis, não é, que tu também cadastrou lá na outra tela, que literalmente são os últimos valores aqui ao lado, aqui no caso, não é, esses daqui dos custos indivisíveis, que nós já tratamos sobre os seus conceitos. E depois então, deixa eu ver aqui, cadastro gerais, voltar para o ponto de equilíbrio, e aqui abaixo então ele vai me trazer, não é, qual é o valor, qual é o faturamento que a empresa precisa ter para que ao final do mês ela não tenha prejuízo financeiro. É isso então que ela vai trazendo aqui, não é? Então, de tudo que tu cadastrou aqui, não é? De tudo que tu disse que tu vai pagar em termos de custos fixos, custos indivisíveis e toda a estrutura e todos os itens, não é? Referentes ao processo de produção, no final a empresa precisa vender no mínimo o valor que vai estar aqui, que no nosso exemplo aqui foi de 40.630,79 centavos. E aqui abaixo, então, ele vai dizer aqui, não é? Literalmente, quantos serviços a empresa precisa vender para que ela não tenha prejuízo financeiro. Então, se aqui ele está dizendo isso em termos monetários, aqui ele está dizendo isso, não é? Em termos de quantitativos de produtos. Só que a parte legal é que este número 100 que está aqui, ele literalmente, não é? É o agregado das informações que nós temos aqui na parte amarela, não é? Então, se você quiser saber, pô, cara, mas Paulo, aí tem 100 unidades a serem vendidas, mas quanto é cada produto? Aqui tu vem na parte amarela, tu vai conseguir se responder taxativamente. Depois, aqui ao lado, a nossa planilha, ela nos dá a possibilidade de fazer o que especificamente? De chegar aqui, selecionar um determinado produto, não é? E entender o comportamento dele no ponto de equilíbrio, nos dizendo quanto é que este produto vai nos trazer de receita para que eu chegue no ponto de equilíbrio, o número de unidades que eu preciso vender literalmente para que eu chegue neste valor monetário, e aqui então ele vai nos dizer o total de despesas diretas, não é? Ou seja, vendendo essas 9 unidades, eu vou ter um gasto total com despesas diretas, não é? Que eu já referi lá do outro lado, de 1.396 kwanzas e 70 centavos. É isso aqui que ele vai me dizer, né? Então, condensando todos os itens referentes a despesas diretas, vendendo 9 unidades, eu vou ter especificamente tudo isso, esse valor monetário aqui de despesas diretas. Depois aqui abaixo ele me passa então a margem de contribuição unitária. Margem de contribuição unitária, né, dizendo especificamente o seguinte: olha, para cada um dos produtos para cada um dos 9 produtos efetivamente que eu vender, esses 9 produtos, 112 kwanzas e 9 centavos serão direcionados que é para ajudar a chegar aqui no ponto de equilíbrio. Não é? Então, essa margem de contribuição unitária, margem de contribuição para cada um dos 9 produtos aqui vendidos, 112 serão direcionados para ajudar a chegar nesse valor aqui. Claro que isso vai variar de acordo ao produto, não é? Então dá para ver aqui que para o produto porção, não é? Nós aqui acabamos ele também acaba trocando as informações. Depois disso, não é? O que temos? Nós temos aqui a parte de análise de concorrência, que é uma parte trilight, muito fácil. Aqui o senhor virá, não é? Ou no caso, a senhora também, se for o caso, desculpe. Aqui vai poder inserir, eu falo muito senhor, né, porque acabo atendendo muitos homens, então fica muito no automático. Então, se tiver uma senhora, que certamente vai ter aqui uma senhora no VIP, porque nós já temos aqui diversas clientes, não é? Inclusive, peço desculpa para a GAF, não se sinta ofendida, é apenas a força do hábito. Aqui, eu, na parte de análise da concorrência, eu insiro aqui o nome de uma determinada empresa, que eu avalio como concorrente, que eu entendo que ela é uma concorrente do meu negócio, do meu produto, do meu serviço, da minha empresa. Aqui eu venho, digo o que eu enxergo de diferencial em relação à minha empresa, se é especificamente
preço, atendimento, qualidade, localização geográfica, qualquer item que eu entendo aqui que é especificamente diferenciado em relação à minha empresa. Depois aqui eu digo qual é o produto que eu quero avaliar. Aqui eu posso vir a avaliar um produto, sei lá, vou avaliar esse produto aqui, produto X, por exemplo. Que ele vem me pedir para que eu insira o preço deste mesmo produto junto ao concorrente. Sei lá, vou dizer aqui, por exemplo, que o meu produto, que o preço desse produto no concorrente custa 750, já que o meu custa 583. Então, ele está me dizendo aqui que o meu produto, ele custa literalmente aqui 10% mais barato em relação à concorrência. Depois ele me pergunta, pô, vale a pena aumentar esse valor? Vale a pena reduzir? E ali tu, claro, como gestor, vai poder tomar a melhor decisão possível. Isso produto a produto, né? Para que tu então possa ter uma percepção da posição da sua empresa frente à concorrência. Depois disso, tu tem aqui a parte de resultados consolidados, que é um resumo de tudo que a gente já fez até aqui, onde primeiramente ele vai trazer aqui, não é, o total, um resumo dos custos diretos, não é? Então, primeiro aqui vai trazer o total da matéria-prima, literalmente de tudo que foi gasto com matéria-prima, aqui o total dos impostos, o total das comissões, desculpa, nossa concorrência, tem aqui, ok, estados consolidados, então ele vai trazer aqui um resumo dos custos diretos de informações como a matéria-prima, impostos, não é? Desculpa, matéria-prima, volta aqui para o preço. Como matéria-prima aqui na parte dos estados consolidados, então ele vai trazer aqui um resumo dos custos diretos, como matéria-prima, impostos, comissões, outros gastos, não é? De tudo então que a gente vai ter gasto até aqui nesse preciso momento. E aqui ao lado ele vai trazer um top 5 dos meus custos fixos. Ele fica aparecendo isso porque está bloqueado, não dá para perceber que não dá para alterar nada, por isso que ele aparece a mensagem ali que eu não posso alterar nada. Depois aqui ele vai trazer especificamente o que, né? Só um segundo. Um top 5 dos meus custos fixos. Ele pega os custos fixos e diz quais são os 5 principais dentro da empresa. E depois aqui ao lado ele vai trazer, então vai selecionar aqui os 10 principais produtos da empresa, quanto a quantidade a ser vendida, que aqui no caso, não é? E quanto a receita que cada um deles vai gerar para que a empresa chegue no ponto de equilíbrio. E nós ao final então teremos que essa mesma análise que ele trouxe aqui em forma de tabela, ele também vai poder trazer em termos gráficos, trazendo aqui efetivamente, não é? Nesse primeiro gráfico aqui, deixa eu ver aqui, nesse primeiro gráfico aqui, os 10 principais produtos que ele selecionou, quanto a receita que cada um deles vai ter gerado para que a empresa chegue no ponto de equilíbrio. Depois aqui ele vai dizer especificamente a quantidade, o valor, a quantidade que precisa ser vendido para cada um dos produtos para que se chegue a esses valores monetários. E aqui abaixo, então, ele vai dizer aqui, não é? Vai selecionar aqui o top 10, vai selecionar os 10 principais produtos quanto à margem de contribuição, não é? Da empresa. Depois aqui ele vai literalmente pegar, não é? Um top 10 aqui, um top 10 dos custos fixos da empresa, ou seja, os 10 itens que mais impactam nos custos fixos. E aqui abaixo, então, ele vai trazer aqui uma representação gráfica dos custos, do resumo dos custos diretos que ele efetivamente, né, já apresentou na outra tela. Bem, em suma, não é isso aqui que nós temos na planilha, não é? Como eu já deve ter dito, né, nos outros fóruns, no nosso primeiro contato, qualquer dúvida que tu tiver a respeito da planilha, por favor, sinta-se à vontade, não é? É um produto nosso, nós estamos sempre aqui que é para dar o suporte nos produtos que a gente vende. Mas é isso, mais uma vez, muito obrigado pelo seu voto de confiança nos produtos da Wango, né? E qualquer coisa, nós estamos à disposição. Forte abraço, até mais.